Eu estava aqui falando no bastidor com ele, olha que história fantástica. O Florestan, você sempre tem histórias fantásticas, né? Causos, né? Relatos. Falando para ele, falou: sabe como é que falam Florestan nos Estados Unidos? Flowerstan. Tá fantástico, Florestan. 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 Tudo bom, Florestan? Tudo. E você? E Tudo bem. essa floresta de quem que é? Essa floresta, em sua homenagem, do Paul Cézanne, sempre Paul aqui para Cézanne. você. E você já usou E outras vezes. esse girassol também, né, Sim. faz referência ao universo das flores e do Florestan. Sempre bom. Deve ser bom se chamar Florestan, né? É um Deve nome ser bonito, uma coisa diferente, leve, né? né? É bom. Lembra Uma coisa floresta, né? bonita. Você deu muitas flores para as suas namoradas ao longo da vida? Você sabe Você que minha falava assim: avó... não preciso dar flores. Você chegava: não, eu sou Florestan, pronto, não tem que Está dar aqui. flores. Não, minha avó, que deu o nome de meu pai de Florestan, ela não gostava de receber flores. Ela Como falava é que que é? flores... Minha avó, Maria, que era uma mulher muito simples, né? Ela não gostava de ganhar flores. Ela falou assim: flores só quando eu morrer. Olha Então, só. aí meu pai encheu o caixão dela de flores quando ela faleceu. Vamos começar essa resenha aqui, vamos falar um pouco de Brasil. Que dia intenso ontem. Aliás, saudar todos vocês que estão chegando aqui para essa transmissão. Sempre muito especial na sexta-feira, abrindo com Florestan Fernandes. Sextou, Florestan. E todo mundo aqui convidado a participar da nossa transmissão através do bate-papo, dos superchats, com críticas, perguntas, sugestões. Também pedir para vocês darem um like. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo também, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. Florestan Fernandes, um balanço sobre o dia histórico de ontem, acho que começando pelo julgamento do STF, que teve de tudo, né? Inclusive advocacia humilhada por advogados absolutamente ineptos para estarem ali naquele local. Diga para a gente. Eu acho o seguinte, que o julgamento dos 3 primeiros réus foi, na realidade, o palanque já da defesa do Bolsonaro. Os advogados são todos bolsonaristas, os 3, muito fracos, mas foram com o intuito de marcar posição, não só para usar as falas nas redes bolsonaristas, mas para desqualificar o Supremo e, principalmente, levar a discussão para o campo político, para dizer que o Bolsonaro é um perseguido político, que ali não está se discutindo o golpe, que o golpe não existiu, aquilo foi uma situação que saiu de controle, o pessoal acabou quebrando tudo, que não havia um projeto de golpe de Estado. E aí você vê, já logo o primeiro advogado a falar, o Sebastião Coelhos da Silva, né, um desembargador, ele foi lá e atacou os ministros do Supremo abertamente. Falou: olha, todos aqui, dos 2 lados, vocês são odiados pela população. Esse aí foi o que trocou lá Esse é o outro. Eu vou colocar aquele que você falou. Esse aí trocou Maquiavel. Espera aí. Esse aí, ó. Esse aí é o Sebastião, né? Esse chegou a praticamente ameaçar os ministros, né? Falou: vocês são as pessoas mais odiadas. Isso, foi esse aí, né? E esse aí, ele tem um processo lá no CNJ por ofensas ao Alexandre de Moraes. Antes do julgamento, no começo do ano, acho, ele no palanque disse que o Alexandre tinha que ser preso, né? Então, olha só o tipo que eles escolheram para defender esse pessoal que respondeu ao apito. Foram todos lá para frente dos prédios na Praça dos Três Poderes para cumprir uma tarefa, foram usados para aquilo e agora estão pegando penas enormes porque não tiveram nem defesa, porque eles não estão lá defendendo, não, eles estão ali fazendo o proselitismo político de extrema-direita para lacrar mesmo, sabe? Eles estão lacrando, né?
e são desrespeitosos. Eu vou te contar, conversando com algumas pessoas, né, tem muito advogado chocado com essas sustentações orais no STF. A advogada do terceiro réu dos atos extremistas, né, do 8 de janeiro, a Larissa de Araújo, que falou na tribuna, simplesmente perdeu prazo para alegações finais do cliente dela. Alegações finais, né, Conde, são a última oportunidade de manifestação antes do julgamento. Lá, o advogado fala sobre as provas produzidas, rebatem argumentos de quem acusa. É simplesmente uma das peças jurídicas mais importantes do processo. Como ela perdeu o prazo, o relator, né, o Alexandre de Moraes, reabriu o prazo para que a Defensoria Pública fizesse as alegações finais. A peça jurídica foi feita e a Defensoria estava pronta para fazer a sustentação oral pelo réu. Mas a advogada reapareceu para sustentar, para lacrar nas redes, para se vitimizar quando diz que os ministros não cumprimentaram os advogados. Essa fala não é simplesmente um queixume, não há inocência aqui. O que ela quis foi sugerir que o STF faz pouco caso da defesa que os advogados não receberam a atenção devida. Criar uma narrativa. A tribuna é sagrada, Conde. É lá que os advogados defendem o que há de mais caro, a vida e as liberdades dos constituintes, né? A advocacia foi exposta por esses advogados que ocuparam a tribuna sem qualquer compromisso com a defesa dos réus. Para mim, esses advogados precisam responder processo ético disciplinar. A advocacia não é profissão para covardes, como disse Sobral Pinto, mas também não é para quem quer enganar ou angariar curtidas e engajamentos nas redes às custas da defesa do cliente. E foi isso que ocorreu no dia de ontem com os advogados de defesa desses terroristas, né? Não tem muito terroristas, como chamar, né? que não tem nem consciência do que fizeram, viu? E vão ficar É. lá 17 anos pensando se valeu a pena esse sacrifício todo. Ô, Florestan, bom, ontem foi um escândalo realmente essa performance dos advogados, né? Eu notei que a Rosa Weber recebeu uma nota da OAB durante a sessão, meio que em desagravo ao próprio STF, não sei se foi ontem ou anteontem, e ela leu, inclusive, essa nota da OAB, essa mensagem da OAB, dizendo assim que apoia, né, o STF, né, respeita, diferentemente daqueles advogados que muito possivelmente possam ser cassados, né, agora pela Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, Florestan abre até uma nova frente de investigação, porque quem que está pagando esses advogados? Eles são pagos pelo erário? Quer dizer, como é que eles foram escolhidos? São escolhas dos réus? Seria uma coisa interessante de saber, né? Eu tenho a impressão, não sei, né? Também gostaria de saber, mas o que parece, o grupo, esses grupos bolsonaristas, é que deve ter conversado com eles, falou, fica tranquilo, a gente vai arrumar advogados, vai fazer Isso. sua defesa. Me parece que é isso. Agora, você vê que esse discurso que os advogados estão fazendo bate um pouco com o que o André Mendonça falou ontem no entrevero que ele teve com o Alexandre de Moraes, né? Porque ele veio com essa mesma ladainha, né? De que efetivamente não houve um golpe de Estado e que, aliás, o ministro da Justiça tem que explicar como é que ele permitiu que aquilo ocorresse e que houvesse aquele quebra-quebra, porque ele poderia ter impedido, e querendo dar a ideia de que o próprio governo... Aí o Alexandre perdeu a cabeça. Pô, você está querendo dizer para mim, né, que o governo preparou isso tudo, né, quebrou tudo contra o governo, para favorecer o governo? É uma história tão sem sentido. E aí o bate-boca, né, correu solto, né? Mas você percebeu que ali o Cássio Nunes e o André Mendonça,
eles estão com a mesma fala. Né, parece que eles estão em outro tribunal, né? Parece que tem um tribunal para eles. Assim, não, e parece que o que ocorreu no 8 de janeiro realmente foi um passeio no parque, né? Não faz sentido isso. É complicado. Agora, o que é mais complicado ainda, né? É você perceber que esses réus, né, a possibilidade de ter recurso nesses casos aí, dos 3 condenados, é praticamente zero. Né? Isso porque os chamados embargos infringentes só podem ser apresentados quando há, no mínimo, 4 votos pela absolvição do réu, o que não aconteceu com os 3 condenados no STF. Todos foram condenados pelo placar de 7-2. Né? Então, aí você vê que eles estão, esses que estão respondendo agora, os primeiros réus, que estavam lá na Praça dos Três Poderes, eles estão, me parece, sem uma condição de, mesmo no futuro, de tentar pedir uma revisão da pena. Né? Tem um menino lá de 24 anos, vai ficar 14 anos preso, quer dizer, vai sair de lá com 38 para 40 anos. Né? Se bem que pode reduzir por bom comportamento, mas, enfim, é isso. Né? Agora, o que o Supremo está indicando, os ministros do Supremo, é que, quando for a vez dos financiadores e dos intelectuais desse projeto golpista, né, os que elaboraram esse projeto golpista, a pena vai ser mais pesada, né, porque certamente os responsáveis por esse projeto vão ter penas maiores, né? Inclusive o mandante Mor, né? Inclusive o mandante Mor. E o Gilmar Mendes já disse, né? Aliás, que está estampado na revista Veja de hoje um trecho da delação do Mauro Cid, que basicamente incrimina, em definitivo, esse comandante Mora aí que você mencionou, o inominável, aquele carinhosamente chamado por mim de pestilento. O Florestan, olha, tem aqui, ainda sobre o julgamento, deixa eu trazer a Junelage aqui, está comentando no Superchat, advogado perder prazo é igual médico sem termômetro, é isso, né? A Ivete Oliveira, como vocês podem comemorar a condenação absurda desses pobres coitados? Bom, primeiro que não estamos comemorando, né? Segundo, que será que eles são pobres coitados, o Florestan? Como é que você... Porque tem gente, mesmo da esquerda, que está ponderando com relação a isso, quer dizer, acha 17 anos muito para um sujeito que foi usado. Mas eles cometeram crimes, tem que admitir isso. Eles cometeram crimes, assim, mas ali tem de tudo, viu? Tem gente humilde, tem gente que não é, né? Tem de tudo ali. E, enfim, as sentenças são grandes mesmo. E se tivessem, talvez, bons advogados, eles poderiam ter reduzido, né? Mas é um caso histórico, né? Um julgamento histórico esse. E acho que o Supremo quer marcar uma posição na defesa intransigente da nossa democracia, né? Do Estado democrático de direito. Vamos fazer uma enquete aqui, aproveitar a presença sempre muito qualificada do nosso público aqui do coletivo. Digam para a gente o que vocês pensam a respeito disso. O pessoal está se manifestando já, eu estou reforçando, né? São pobres coitados, merecem a punição, acham que poderia ser diferente, etc. Vamos levantar esse debate. Luiz Edgar de Souza, Conde Florestan, alguma surpresa no STF? Deixa eu vir aqui. O Florestan, antes da gente seguir sobre o STF, eu queria te mostrar uma foto. Você viu aquele brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos, né? Aquela situação toda, uma situação épica, né? Cinematográfica. Olha só a foto dele que está circulando por aí, ó. Tá aqui. Esse meme, a quantidade de memes
que estão circulando desde ontem nesse país é qualquer coisa de impressionante, Florestan. Bonitinho, né, Florestan? Muito bom. Pessoal faz graça até com a desgraça, né? Com a desgraça alheia. É. Florestan, enfim, entre mortos e feridos, o STF acho que deu um recado, né? Falta um desses quatro primeiros, né, réus para ser julgado, acho que vai ser na semana que vem. De qualquer maneira, eu acho que o mais forte que aconteceu ali, quero saber a sua percepção sobre isso, foram os discursos, né? Muito contundentes do Alexandre de Moraes. As tretas que deram ali também foram interessantes, pedagogicamente interessantes. O Brasil cresceu um pouquinho nessa semana? Olha, eu acho que o Supremo respondeu ao que deveria fazer, né? Ele deu resposta à sociedade na questão da defesa da nossa democracia. Aliás, se você for ver bem, esse discurso de ódio contra o Supremo vinha já antes do Bolsonaro ser eleito. O 03, o Eduardo, disse que para fechar o Supremo só precisava de um soldado e um cabo, né? Você lembra disso? Depois, o ministro da Educação, naquela reunião que veio a público por conta da denúncia do Sérgio Moro, que saiu acusando que estava sendo pressionado para trocar o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro e que o Bolsonaro queria ter o controle da Polícia Federal por conta das investigações da família. Enfim, você vê que o ministro lá, o Abraham, né, ele diz lá que era para prender todos esses vagabundos. Ele falou isso na reunião de ministros, começando pelo STF, né, e apontou assim da janela do Palácio do Planalto para o prédio do STF. Depois, o Bolsonaro várias vezes atacou, né? E a última não, uma das que mais repercutiu foi aquela aqui na Avenida Paulista, naquele 7 de setembro, que ele vem e esculhamba com o Alexandre de Moraes e diz que ele não ia mais obedecer nenhuma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Depois de nem deu 24 horas, ele já estava lá nas perninhas do Temer pedindo ajuda para pedir perdão, pedir desculpas para o Alexandre, né? Mas você vê que foi uma constante no governo dele esses ataques ao Supremo, porque para ele ali ele conseguiu cooptar o Congresso com as emendas secretas, tinha ali vários oficiais do Exército, das Forças Armadas dentro do governo, todo mundo entrou, né, nesse governo lá das Forças Armadas, e sabia que ia ter muita dificuldade com relação ao Supremo, né? E aí juntou o Supremo mais a mídia corporativa, né, que ficou arrepiada com a ideia de você ter um regime autocrático com um clã Bolsonaro. Você já imaginou que fim de linha você ter um regime bolsonarista, né? Como se fosse um rei e os filhos, os príncipes, né? Estavam bem arrumados. Aliás, tem polêmica também sobre o filho Jair Renan, né? O 04. Ontem ganhou também aí topo do noticiário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem um depoimento de um ex-assessor, né, do Jair Renan. Florestan, olha só, ainda sobre isso, deixa eu pegar aqui a reação do público naquela enquete que eu propus aqui, né? Rosicler Corp, eu sou muito cuidadosa, mas esses caras foram procurar o que não perderam. Acho que a pena está bem dada. Danilo Santos Bezerra, são todos terroristas. Sheila Luz Carvalho, acho que eles têm de ser punidos e não deixar os mandantes de fora. Rosa Maria Assunção, punir severamente é o caminho para que não mais aconteça. Steyman Vieira, a história nos ensina que golpistas que se ascendem ao poder são cruéis com os que não estão com eles. Laerte Luz Ferreira, eu tenho 17 anos, muito pouco para esses patriotários. Marli de Freitas, não acho que foi pouco, tem pessoas que entraram de gaiato,
mas a maioria sabia o que fazia, de Uberlândia. Tem uma matéria que está destacada aqui no nosso portal, Portal 247, sobre o nosso querido Altman, né? Breno Altman, está dizendo assim, ele está contestando as penas, né, impostas pelo STF aos bagrinhos, está chamando de bagrinhos esses que foram condenados aí, e cobra punição de generais. Agora, eu queria saber o que você pensa sobre isso, Florestan, mais uma vez, até reiterando, porque você já deixou aqui claro um pouco a sua posição, mas o caso é que, depois também de que o Braga Neto apareceu como um investigado naquela operação que foi, inclusive, startada pela polícia dos Estados Unidos, que remonta à intervenção militar do Rio de Janeiro e tudo mais, eu acho que não vai sobrar pedra sobre pedra. Os generais, aliás, um dado que o Marcelo Auler disse ontem aqui, ele falou, Conde, eu estou no jornalismo desde os anos 70, eu nunca vi um general depondo, fardado, né? E no caso do general Dutra, ele estava, inclusive, assim, decaído, né? Com a imagem terrível que as Forças Armadas estão tendo de amargar nesse momento. Florestan. Pois é, acho que ele ir fardado foi ruim, né? Porque o Mauro Cid fez isso, lembra que ele foi fardado para depoimento na CPI, que aliás ele ficou calado, né? Mas ele foi fardado também, com tudo que ele estava envolvido, né? Quer dizer, o sujeito que participou de um esquema de peculato e disse, né, segundo a Veja dessa semana, que ele achava que aquilo pertencia mesmo ao presidente, né? Que ele achava que eram peças que eram de posse, né, do presidente, né, que eram objetos personalíssimos, né, um Patek Philippe, né, de ouro, né, com cheio de rubis, de diamantes, né? Enfim, o sujeito que foi, como dizem, o melhor aluno da turma dele na AMAN, não saber que aquelas joias pertenciam ao Estado, né? Não saber e não se informar dentro do palácio, ele podia perguntar para qualquer um dentro daquele palácio, quer dizer, ó, essas joias pertencem ao Estado, você tem que, né, devolver, isso aí tem que ser entregue. Tanto ele devia saber disso, porque tentaram entrar no Brasil com joias sem declarar, né? Você tem que declarar. Como é que você traz um colar de diamantes, né, com 3.500 pedras de diamante e tenta passar escondido, né, pela polícia, pela Receita Federal aqui em São Paulo, e outros que entraram também no país, outras joias que entraram por outros caminhos e conseguiram também não ser declarados, eles conseguiram não declarar. Então, assim, e ele diz que ele vendeu dois relógios, ele disse que vendeu 2 relógios, acho que na Veja, e que o dinheiro foi depositado entregue em mãos para Bolsonaro. Que depositou na conta do pai, $68 mil, e depois foi entregue em dinheiro para o Bolsonaro. Parece que essa é uma das delações dele no depoimento. Mas isso aí tem muito mais coisa atrás disso tudo, né, Conde? Isso é só a pontinha do iceberg, realmente, né? Eu queria entrar nessa questão da notícia da Veja mesmo com você na sequência aqui, porque é mais um elemento que vai tirando o Bolsonaro desse horizonte. Agora, incrível, Florestan, a polarização, o Datafolha aponta que a polarização continua, né? Fenômeno. Pois eu acho o seguinte, nós temos que levar em consideração que eles têm na mão, através de um esquema de comunicação que eles montaram, milhões de pessoas, né? E eu acho, como eu falei aqui, acho que agora há pouco, que eles levam a discussão para a questão moral cristã, né? E pegam esse povo ligado às igrejas e jogam mentiras e discursos de ódio, né? E de ameaças. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Ah, o Lula vai liberar o aborto. Enfim, ele vai com um discurso moral
ligado à religião cristã. E aí vai criando esse ódio, né? E você tem dificuldade de quebrar isso, porque a pessoa, ao invés de pensar nas coisas importantes, né, que é a questão do trabalho, da segurança, da escola para os filhos, enfim, temas que vão tirar ele da pobreza, ele fica discutindo questões morais, né? E a direita faz isso sempre, mas agora com um equipamento potente, né? Que chega do celular das pessoas, está todo mundo ali com o celular na mão, dentro do metrô, no ônibus. Quantas mensagens rodam por dia ali e quantas pessoas não são capturadas por essas mentiras e por esses temores e por esses medos? O que você percebe é que essa extrema-direita ocupou o espaço que era do PSDB. Mesmo porque o PSDB também caminhou muito para a direita para se contrapor ao PT. E foi tão à direita que ele se descolou da ideia inicial, quando o partido foi criado pelo Montoro e pelo Mário Covas, que era ter uma social-democracia. Como o PT, de certa maneira, ficou um partido de centro-esquerda, né, um partido que está entre a social-democracia e a esquerda, o PSDB foi jogado para a direita, só que ele foi muito para a direita. Né? Então você vê que o Tarcísio vence a eleição aqui e destrona os tucanos, e ocuparam esse espaço. Agora vão polemizar com o Lula. Isso é grave, porque eu sei que o Bolsonaro não vai mais poder participar de eleições e provavelmente, muito provavelmente, vai ser preso, mas esse grupo está formatado. Né? E você vê que eles elegeram aqui em São Paulo um candidato que não conhecia o Estado. Né? O fato dele ser carioca não é o problema. O Fernando Henrique era carioca, foi Tinha eleito nascido no Rio, senador. né? Foi senador aqui em São Paulo, Sim. Né? Mas ele viveu aqui em São Paulo. Ele chegou, porque o Tarcísio não chegou a viver em São Paulo em nenhum momento. Nem morou aqui, nem morou. Então, assim, ele veio de lá para cá e foi eleito. Como os filhos do Bolsonaro também, ele tem um filho que foi eleito aqui, né? Como a mulher do Moro, que também foi eleita aqui. Enfim, não são daqui e o povo vota. É para votar neles, vamos votar. Estou lembrando daquela música Eu não sou daqui, marinheiro. Mas então é isso. Assim, eu acho que o Tarcísio está tentando se colocar como um nome, né? E com apoio. Eu acho que ele se aproximou muito da família, porque ele fez do Estado de São Paulo o QG da extrema-direita. Eles saíram do Palácio do Planalto e vieram todos aqui para o Palácio dos Bandeirantes. Mas há sutilezas nessa história, porque o Bolsonaro está ficando também tóxico, né? Deixa eu só pegar. Você falou do PSDB. Primeiro, lembrar a tentativa comovente, né, da Rede Globo ressuscitar o Aécio Neves, né, com a entrevista do entrevistador lá, famoso da Globo News, o apresentador? Não, aquele que entrevistou aquele filósofo italiano que morreu, o Roberto Dávila. Roberto Dávila entrevistou o Aécio, né? Então é uma entrevista salva a biografia. Olha, só para situar a situação do PSDB, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, vai recorrer da decisão judicial que deu 30 dias para refazer a eleição da nova executiva do PSDB, aquela eleição polêmica, Florestan, que você se lembra, em que houve carteiradas de tudo quanto é lado ali no PSDB. E tem aqui uma nota do Aécio, né? Aécio disse que o PSDB está menor e foi destroçado por Dória, tsunami. É isso, né? O PSDB ele virou nanico, e só com a ajuda da imprensa, mas está difícil, né? Essa última pesquisa da Datafolha atestou que realmente... Você acha isso bom para o Lula e para o governo, Florestan, permanecer nessa polarização, ainda que um pouco assimétrica, uma vez que o Bolsonaro está inelegível? Só dar um dado para você que eu tenho percebido, que é o seguinte: esse volume de notícias tóxicas da quadrilha Bolsonaro, do governo anterior, é delação, é STF, é julgamento.
faz com que o Lula deixe de ser um alvo prioritário das mídias convencionais brasileiras. O Lula está praticamente blindado com esse. Claro que ele está sendo atacado em alguns, né, mas são ataques que nem se comparam ao que já foi contra o presidente Lula. Você entende a minha questão? Não, entendo, sim, mas eu acho que essa mídia corporativa ela vai ali controlando a temperatura, sabe? E a questão é eles terem a noção de que essa extrema-direita foi pulverizada e que eles vão conseguir enfiar um candidato deles para substituir a falta do Bolsonaro. Eles vão querer ter um nome deles, né? E então eu acho que enquanto houver essa ameaça da extremíssima direita fascista e tal, eles vão permanecer com o Lula, mas eles vão tirando o pé, e você percebe que eles estão fazendo isso, mas é tudo dentro de um limite, né? Porque eles sabem que o Lula é o único em condições de vencer essa extrema-direita, né? Então, é uma situação muito delicada, sabe? Eu acho que a extrema-direita avançou muito no mundo todo. Você vê o Trump nos Estados Unidos, né, a possibilidade dele voltar a ser presidente da República, é assustador essa possibilidade. E você vê o avanço da extrema-direita na Argentina, na Espanha, enfim, e utilizando esses métodos que levou o Trump e o Bolsonaro ao poder, né? Agora, eles esgarçaram, mas eu acho que esse esgarçamento faz parte da corrosão das democracias. Eles vão corroendo, sabe? Eles vão enfraquecendo os pilares que sustentam as repúblicas e as democracias. Florestan Fernandes aqui no Giro da Zona, Florestan, Almeri está aqui no bate-papo dizendo: quem é pobre cuida do seu nome, dos seus atos, já que o que lhe resta é somente seu nome. Se não cuidaram disso, aprenderão desta vez. Quem é rico tem bons advogados, quem é pobre só seu nome. Está aqui Almeri, obrigado pela presença, pelo carinho. Elisa. O defensor público que iria fazer a sustentação, né? Lembra que no começo eu contei da história da advogada? Sim. Então, o advogado, né, que foi delimitado na Defensoria Pública tinha uma sustentação muito bem feita para o réu. E a advogada apareceu lá, Larissa de Araújo, e quis ela fazer. Então, é isso aí. Aliás, antes de ler o comentário da Elisa, deixa eu só colocar esse vídeo aqui antológico, né, dessa cena. Olha lá, atenção todos, vamos lá. Diz o Pequeno Príncipe: os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel: os fins justificam os meios. Então, como diz o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe, não é nem o autor do Pequeno Príncipe. Né? O Pequeno Príncipe lá no planetinha, o fim justifica os meios. Né? Todo mundo leu, todo mundo sabe o que é isso. É divertido, né, o Florestan? É triste, né? Porque onde esse cara tirou o diploma dele? Como é que ele passou na ordem? Né? É triste ver essa cena. E aí você entende também, né? Porque as pessoas são capturadas aí por esse povo porque falta educação mesmo, né? O Brasil precisa educar o povo, nós precisamos investir em educação, cultura, né? Aliás, a Márcia Tiburi tem um texto que ela subiu hoje aí no 247 falando sobre isso, né? As pessoas não têm informação, não têm noção, né? Enfim, e por isso que a direita odeia a educação. A primeira coisa que eles fazem é queimar livros, invadir as universidades, fazer o discurso negacionista. O que o Bolsonaro fez no governo dele? Cortou dinheiro da pesquisa, cortou dinheiro da educação, né? Cortou violentamente, né? Eles detestam o conhecimento. Como diria Maquiavel, Florestan, como diria Maquiavel, você é responsável por aquilo que cativas. Florestan, a Elisa Arregui Maia
Pobre coitada, sou eu e o povo brasileiro que tivemos de aguentar esse desgoverno criminoso a quem esses condenados serviam. Verdade, foi muita dor, né? Vamos deixar esse pessoal cumprir a pena deles, que eles merecem. Agora, a questão toda que se coloca, Conde, é a questão da participação dos militares. O Brasil não pode deixar de investigar, julgar esses militares. Sabe, eu estou querendo ver se vão chegar neles, porque como o Altman falou, os bagrinhos estão todos pegando cana aí. Mas e os 4 estrelas? Vão responder pelo que fizeram? Né? O Braga Neto, o Heleno, essa gente toda vai sentar ali no banco dos réus? É isso que a gente quer saber. Aquele Dutra, no depoimento dele ontem na CPI, ele foi disfarçado e falou coisas ali que eu falei, gente, como é que esse cara pode ser um general que comanda, né, um QG do Exército lá em Brasília e deixa o entorno do QG virar um camping, né? Deixou 70 dias aquele povo acampado ali, povo acampado planejando ações terroristas. Foi lá dentro que planejaram a bomba no caminhão de combustível que estava lá no aeroporto de Brasília. Foi lá que eles planejaram destruir o prédio da Polícia Federal e atacar as viaturas, os ônibus que estavam passando pela rua. Foi lá que eles elaboraram a marcha para destruir os prédios dos 3 poderes. E aí, eles falaram, não sabia de nada. Como não sabia de nada? Você entra e sai e passa toda hora ali. Tinha parentes dos militares ali. Então, assim, eles não têm nada a ver com isso. E quando há aquela ação da PM para prender todo mundo, que foi uma decisão do ministro Flávio Dino, eles colocaram blindados para impedir que as pessoas fossem presas ali. Ah, não, era para não ter tumulto, para não virar uma praça de sangue, de uma não sei o quê, né? E, na realidade, ele estava ali protegendo, às vezes, amigos e parentes. E o Dutra, ontem, teve vários parlamentares que falaram assim, o senhor é um general golpista. O senhor é golpista, porque ele joga a responsabilidade de tudo na mão do governo. Sabe? O problema foi o governo que não se preparou. Como assim? O governo não se preparou? Enfim, eu estou esperançoso. É uma grande preocupação, né, Florestan? Você está aqui fazendo esse alerta, é uma preocupação também do nosso público aqui, do coletivo, minha, de todo mundo que tem compromisso com a democracia, para que a gente não tenha retrocessos, né, tão rapidamente, né, na nossa história daqui por diante. Mas eu acho que a Polícia Federal está cumprindo bastante bem o papel dela nesse momento, né? Haja vista as investigações sobre Bolsonaro, e eu acho que os nomes desses generais, o pessoal me chamou de inocente aqui, o Conde é inocente, acha que os generais vão ser presos. Eu quero lembrar aqui, com muita alegria, de que eu fui chamado de inocente também quando eu disse que o Lula ia ser solto. Enfim, são coisas, acontece, né? A gente está num momento em que de ineditismos, né, Florestan? Isso mesmo. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, talvez os ineditismos para o bem estejam por acontecer. Florestan, para terminar, não deu tempo nem de começar aquele roteiro que você sugeriu aqui, de tanta coisa que a gente tem para falar, mas só para terminar a questão do Toffoli. O Toffoli ratificou a decisão dele com relação à leniência da Odebrecht e tudo mais, mas isso pode ir para o pleno, né? Pode ir para o pleno, mas se for para o pleno, acho que a posição do Toffoli prevalece, né? Eu não acho que vai voltar atrás, porque, na realidade, sim, tem os erros nesse processo da Lava Jato são muitos, né? Esse é um deles, né? Essas provas do acordo com a Justiça da Suíça, né? É uma delas, porque, na realidade, eles fizeram, sim, o acordo, né, com a Suíça, só que entregaram
todo o processo no ano seguinte. Quer dizer, eles já estavam fazendo trocas de informação, recebendo e entrando em informações dos investigados sem ter autorização. Eles preparam essa autorização e só no ano que vem que eles vão ter em mãos. Então, assim, acho que não tem muito como isso voltar atrás, né? Acho que o Sérgio Moro está desesperado, a Globo também, né? Porque a Globo se expõe o tempo todo, né? É uma ligação umbilical com a Lava Jato e o Sérgio Moro. É incrível, cara. Incrível. Vamos acompanhar isso. Ô, Florestan, vamos fazer uma coisa fofa aqui para terminar a sua participação. Olha, vou fazer o coração aqui, ó. Coloca o... Lembra que é o contrário, hein? Como é que é o coração? O assim? Coração. Isso, junta aqui o coração. Junta aí, né? Peraí, junta aqui na tela. Peraí, fazer com essa mão. Você acha que é o contrário. Não dá. Aqui, ó. Vai. Tá aqui, tá chegou. Aí, sextou, gente. Florestan, obrigado, querido. Excelente fim de semana para você. Você também. Tchau, gente.